De acordo com o deputado federal Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, a proposta apresentada por ele prevê a reforma administrativa que promete combater privilégios. Já para os críticos, o projeto pode esconder uma política de redução gradual do número de servidores efetivos ao longo dos próximos anos e abrir espaço para a terceirização de serviços do Estado. Uma das mudanças propostas pela reforma é a instituição de uma tabela remuneratória unificada para diversos órgãos. Essa ideia pode colocar professores, policiais, enfermeiros, analistas judiciários e bombeiros em uma mesma estrutura salarial, independentemente das especificidades de cada profissão. No Parlamento Aberto de hoje, vamos destacar alguns itens previstos na reforma administrativa, como fim de adicionais por tempo de serviço, é a extinção de direitos como a possibilidade de conversão de férias em pecúnia e dos adicionais por tempo de serviço como triênios, quinquênios e trintenários. Subjetividade na avaliação de desempenho. A proposta permite o desligamento do servidor a qualquer momento durante os 3 anos, caso as avaliações sejam consideradas insuficientes. Fim dos cargos efetivos. À medida que servidores efetivos se aposentam ou são demitidos, as vagas deixariam de ser repostas por novos concursos e passariam a ser preenchidas por contratos temporários e terceirizados. Benefícios congelados. A reforma administrativa institui um teto orçamentário para despesas com verbas indenizatórias, corrigindo apenas pela inflação. Isso significa que auxílios como Vale Alimentação, Vale Transporte, Auxílio Saúde e Auxílio Creche ficariam limitados a reajustes anuais pela variação de preços sem possibilidade de aumento real. Menos de um mês após ser protocolada na Câmara, a PEC da reforma administrativa passou a enfrentar a anulação de assinaturas por parte de deputados federais. Porém, a debandada das 14 assinaturas não é suficiente para derrubar a proposta. Para derrubar uma PEC depois de protocolada, seria preciso que metade das 171 assinaturas, ou seja, 86 deputados, fosse retirada. O assunto é polêmico e vai ser debatido agora no Parlamento Aberto. Olá, que bom que você está aqui na nossa programação. Eu sou o Jeremias Gomes e este é o Parlamento Aberto. Hoje a gente vai conversar sobre uma proposta que, pode mudar o funcionamento do Estado brasileiro e a vida de milhões de pessoas. É a reforma administrativa. Você já deve ter ouvido falar. O Brasil tem hoje cerca de 12 milhões de servidores públicos e deles a gente sabe que depende o funcionamento de escolas, hospitais, segurança, justiça e diversos serviços essenciais. Por isso, qualquer mudança nas regras de contratação, carreira, avaliação impacta diretamente a vida de quem trabalha e de quem é atendido. A reforma administrativa é vista pelos autores como uma maneira de modernizar o Estado, mas também é criticada por entidades que alertam para riscos de perda de direitos. Para entender e debater esse tema aqui polêmico, o Parlamento Aberto recebe o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, já está aqui com a gente, o secretário-geral da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, Leonardo Davi Quintiliano, e também o presidente da Federação de Sindicatos de Servidores Públicos no Estado de São Paulo, Eduardo Becker. Já estão todos aqui. Eu vou começar com o deputado. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui novamente. Vamos começar a falar um pouco dessa reforma administrativa, que a gente já ouviu muito na imprensa, né? Mas foi atualizada, por favor. Olha, primeiro é importante esse debate aqui na TV Alesp, parabenizar a presença aqui, saudar a presença do Leonardo, do Eduardo, que são representantes sindicais aqui do nosso Estado, e dizer que, na verdade, essa proposta de reforma administrativa, ela é considerada por todos nós e pelo povo brasileiro uma antirreforma, né? Na verdade, trata-se de um ataque à prestação de serviços públicos, e quem vai sofrer mais com isso, com essa farsa da reforma, além dos servidores e servidoras de todo o Brasil, sobretudo aqueles que estão atendendo a população lá na ponta, as professoras, as enfermeiras, né, o pessoal do judiciário, os escreventes, o pessoal da segurança pública, que atende a população que mais necessita dos serviços públicos, é a própria população usuária, porque haverá o fim do concurso público, o fim da estabilidade do emprego, né, haverá privatização, terceirização de serviços públicos. Então, tudo isso vai prejudicar lá na ponta a nossa população. Então, essa é uma farsa, a questão da modernização que vai melhorar, esse é um velho filme que nós conhecemos já. Toda a reforma
seja ela previdenciária, seja ela administrativa, é contra o povo brasileiro. Todas elas, sem exceção, que houve no Brasil até hoje, sobretudo pelo governo federal, né, foram todas reformas contra a população, contra os serviços públicos. A gente não pode se iludir com isso. Quem está defendendo essa reforma administrativa são aqueles mesmos deputados que apoiaram e assinaram a PEC da bandidagem, a PEC, né, que foi repudiada pela sociedade brasileira. São os mesmos, né? É o Centrão, os deputados do Centrão, fisiológicos, clientelistas, e os deputados da extrema-direita fascista bolsonarista. Então, esse pessoal não tem nada para oferecer para o Brasil, a não ser miséria social e canalização do dinheiro público para os grandes grupos econômicos. Sim, é importante destacar que essa é uma reforma que ocorre no Congresso Nacional, mas aqui no estado de São Paulo, a Alesp, por meio do deputado, debate isso, faz congresso, faz tudo aqui para a gente se inteirar também. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, viu? E eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho melhor, porque o senhor está à frente de uma grande federação, e como é que os servidores têm visto esta reforma, por favor? Bom, Jeremias, muito obrigado por ter aberto esse canal para diálogo, para levar à população essa informação, trazer aqui para a Assembleia, juntamente com o deputado Gianazzi, trazer o debate desse importante tema, que a gente está vendo que é um tema que só vai trazer prejuízo, né? Então, eu hoje, como estou representando, no cargo de presidente, representando a Federação de Sindicatos Civis Públicos do Estado de São Paulo, juntamente com o Leonardo, hoje secretário-geral da Federação, a gente vê com muita situação, muita precaução, muita preocupação isso. O porquê? A gente vê que vem ocorrendo um desmonte da prestação do serviço público, tá? Desde reformas anteriores. Tá? Então, assim, desde a reforma na época do FHC, depois passamos pela última reforma que foi a trabalhista, e hoje a previdenciária, e que a gente está vendo que todas essas medidas que foram adotadas até então não trouxeram benefício para a prestação do serviço público. Como o deputado colocou, o que está acontecendo? A gente teve muito mais da terceirização dos serviços. Temos aí hoje a saúde, não existe mais servidor público da saúde. Todos eles são contratados, ou seja, quando a pessoa fala assim, nossa, o serviço de saúde é ruim, na verdade, ela não está falando do serviço do servidor público, e sim de empresas terceirizadas, que estão prestando esse serviço, são contratados pelo governo, não há prestação de contas disso, a gente não sabe, tem. E a questão é que estão querendo ampliar essa modalidade de serviço público para o resto do Estado. Então, hoje, você que vai no posto de saúde, você vai ser atendido, você espera atender o seu médico da última consulta, né? A tal do médico de família, que muito se enfatiza na formação dos médicos nas faculdades, ele não existe no serviço público mais. O porquê? Esse médico ele é contratado e ele está constantemente sendo trocado. Como que você vai prestar uma saúde de família? Não existe mais isso. Então, você agora, passando isso para a educação, que é o que eles querem fazer, contratar os professores também nessa mesma modalidade, você não vai mais ter. Ainda mais hoje que o professor contratado, o terceirizado, ele está vendo que aquele que está, quando tem a falta de professor titular, ele se afasta por um motivo de saúde, alguma situação, é contratado no temporário. Esse temporário recebe menos do que o professor contratado habitualmente, que hoje recebe menos que iniciativa privada, ou seja, você não tem mais o interesse. Então, o que nós entendemos? É a precarização do serviço público. Eu estou dando um exemplo na educação e na saúde que ocorre. Então, hoje, nós, servidores públicos, que estamos à frente das entidades de classe, a gente vê com muita preocupação esse projeto, porque ele não trouxe debate. Todo debate que foi aberto, a gente não pode dizer que também que não houve debate. Mas as propostas das entidades de classe não foram ouvidas. Pasme, nenhuma delas foi aceita. Nenhuma dessas propostas. E assim, não estamos falando de questão de proposta de manutenção de salário, nada disso, apenas a questão da prestação, da qualidade, ou seja, a gente brigou muito por quê? Por condições de condições no ambiente de trabalho, condições para que a saúde do trabalhador não seja, porque hoje, com a situação que nós vivemos, e vai ser agravado, nós temos muitos servidores afastados de problemas de saúde gerados pelo próprio trabalho. Então, essa questão, a quem está interessando? São as grandes corporações, que vão estar aí prestando serviço, vão ocupar esse nicho, que é um nicho que é uma prestação continuada. Então, economicamente, é interessante para a iniciativa privada, tá? Como foi colocado. Então, assim, a gente vê
o serviço público sendo totalmente deixado de lado e a população que mais precisa, como foi dito no início do programa, é que vai sofrer as consequências disso. Sim. O doutor Leonardo, e o senhor, como é que o senhor está vendo essa questão da reforma? A gente falava um pouquinho antes, né? Os sindicatos têm trabalhado bastante, fizeram inclusive uma nota técnica, né? Depois o senhor queria que mais para frente explicasse para a gente. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar aqui os meus colegas de programa, o deputado Janá sempre com a gente, sempre na defesa do servidor, também servidor, né, de carreira, o Eduardo Becker aqui, recém-possado presidente da federação. E só corroborar aqui o que os dois colegas já disseram, a gente realmente fez uma nota técnica robusta, com muitos fundamentos jurídicos e políticos, que ainda está em construção. Convidamos, inclusive, as entidades do funcionalismo para se juntar a nós nessa nota técnica. E o projeto, a PEC 38 de 2025, ela é uma fraude. E por que eu falo com muita segurança que a PEC 38 é uma fraude? Quem assistiu, quem está vendo a divulgação da reforma administrativa na imprensa, está escutando o quê? Altos salários, privilégios no funcionalismo, falta de eficiência no serviço público. Agora, vamos resolver isso com bônus, né? Dar bônus para os servidores públicos que atingirem metas. Na verdade, tem toda uma transposição de uma lógica do serviço privado para o serviço público. E não precisa, acho que a gente não precisa ficar discutindo muito aqui no programa, porque existem especialistas que trabalham muito isso. Não dá para você transpor as lógicas. O Estado existe por uma função e a iniciativa privada existe com uma outra finalidade, que é o lucro. O Estado não existe para dar lucro. Agora, existem problemas? Existem problemas, né, deputado Janaz? Existem problemas no Estado. Todo mundo sabe que existe. E a construção do projeto, eles fizeram também uma nota técnica, um relatório robusto, explicando o projeto. Como que eles chegaram a diversas soluções. Como que foi feita essa construção? Pegaram professores, ali dá para ver que tem um texto muito elaborado por pessoas que não são da área jurídica. Tem mais ali o rosto, né, de ser um trabalho feito por pessoas da gestão, porque tem muito erro conceitual ali, jurídico, constitucional. A gente viu até praticamente acabando com o federalismo brasileiro, transforma tudo ali num puxado de Brasília. Inclusive para decidir o índice de reajuste. Servidores do Brasil inteiro. Se é para adotar um índice, tudo ali é indexado ao IPCA, que se adote já o IPCA para todo mundo, inclusive para reajuste. Mas não, se você vai olhar a PEC, o IPCA serve para contratos, para reajuste de contratos, para reajuste do orçamento, mas na hora o servidor não tem direito a IPCA, não. O servidor vai depender de um conselho corrige a de inflação. política remuneratória lá de Brasília, com detalhe. Não tem participação de entidades representativas do serviço público. Doutor Leonardo, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, são muitos aspectos, por exemplo, estabilidade e avaliação. A gente tem outros temas também, mas acho que esse é importante também, né? A avaliação de desempenho nem me preocupa tanto, para ser sincero, Jeremias, porque se você pegar tudo que foi construído ali na PEC, e você espremer, não muda nada em relação ao que nós temos hoje. O problema da avaliação de desempenho não é falta de critérios. No Estado de São Paulo, né, aqui na Assembleia Legislativa, nós temos critérios excelentes para avaliação de desempenho. O que falta? É um modelo. E um modelo tem que ser particularizado, um modelo que tem que considerar a realidade de cada carreira, de cada servidor. Como que você vai avaliar um professor? Você vai colocar o aluno reprovado para avaliar um professor? E às vezes o bom professor é o que reprova, não é isso? Policial. Como que você vai avaliar o policial? É só por prisão? Aí nós vamos incentivar prisões. E às vezes a prisão não está certa, às vezes a prisão não é o melhor mecanismo. Então, cada realidade precisa ser enfrentada de acordo com o seu contexto, com as suas características. Existem muitos critérios, muitos métodos para você fazer uma avaliação de desempenho. Hoje, o nosso modelo é fracassado e eu atribuo basicamente a um fator. Hoje, quem avalia o servidor é só o seu chefe.
Ora, é claro que sendo o servidor só avaliado por uma única pessoa, que tem o poder, inclusive no estágio probatório, de impedir o avanço dela na carreira, imagina a quantidade de abusos, né, a que as pessoas são submetidas. Sim, com certeza. Aliás, a gente está debatendo aqui a questão da reforma administrativa. Eu vou voltar aqui com o deputado Carlos Gianazzi, porque fica à vontade para complementar, deputado, mas tem a questão também de uma tabela remuneratória única, alguma coisa assim. É bom atualizar o servidor. Não, isso é um absurdo e é inconstitucional. Essa reforma, ela pretende estabelecer um salário único para todos os servidores e servidoras do Brasil, para os municipais, estaduais e federais. Isso rompe, é uma violação ao pacto federativo. Então, é uma PEC que já começa mal com uma tonalidade inconstitucional. Tem outros artigos inconstitucionais, mas esse daí... Mas aí, só para entender, uma tabela única, um professor, um policial, entraria na mesma? Mas estabelecendo para os municípios e estados. Isso é proibido por lei, né? Isso não existe em nenhum país do mundo. E aí a organização sindical também é complicada nesse sentido, tudo, né? Porque cada categoria é porque essa proposta, essa PEC 38, ela foi construída com as entidades empresariais, com o mercado financeiro, né, com esses grupos que eu citei, Centrão, com a extrema-direita. Não houve consulta. Vocês foram consultados? Né? O Pedro Paulo, o relator, consultou vocês, sindicatos? Não consultou. As entidades sindicais não foram consultadas, o povo brasileiro não foi consultado. Então, ela veio de cima para baixo para atender aos interesses econômicos, né? De dinamitar, de sabotar o serviço público. Na verdade, eles estão querendo o dinheiro do investimento na área da saúde, da educação. Né? Por exemplo, o orçamento da educação é o maior do Brasil, praticamente. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, é o maior orçamento do estado de São Paulo. E interessa aos grupos econômicos se apropriar desse orçamento. Então, com os públicos efetivos, isso não é possível. Então, por isso que eles estão precarizando, que você citou muito bem, estado de São Paulo, por exemplo, mais de 50% da rede estadual está hoje precarizada, não é uma rede com professores efetivos na sua maioria. Então, são professores precarizados pela Lei 1093, não são efetivos, não têm estabilidade, né? Não contribuem com a Previdência Pública, mas sim com o regime geral da Previdência. Isso vai prejudicar também essa reforma, a gente tem que destacar que ela prejudica imensamente os aposentados e pensionistas, porque em algum momento nós vamos ter uma crise previdenciária, porque não vai ter mais contribuição, porque você vai ter terceirização, privatização, servidores sendo contratados sem o concurso público de provas e títulos. Então, isso vai prejudicar também os aposentados e pensionistas. Muito bem. A gente está debatendo aqui sobre a questão da reforma administrativa que tramita no Congresso Nacional, e você pode acompanhar esse debate aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque o deputado Carlos Gianazzi sempre acompanha isso de perto. A gente vai para um rápido intervalo e depois eu quero falar um pouquinho mais dessa questão do trabalho temporário, para você que está acompanhando e entendendo, né? Porque são diversas categorias, educação, saúde, o trabalho social, como é que isso impacta a carreira desse servidor, o trabalho temporário, a terceirização, a entrada, o concurso público, tudo isso pode mudar e é bom você ficar atento. Eu volto já. Estamos de volta com o Parlamento Aberto. Olha, hoje você sabe, já participou aí do primeiro bloco, né, conversando sobre os impactos da reforma administrativa na carreira e também nos direitos dos servidores públicos. E aqui com a gente no estúdio o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que propôs esse debate, o secretário-geral da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, o Leonardo Davi Quintiliano, e também o presidente da federação, que está aqui com a gente, o Eduardo. Vamos lá. Vou voltar com o Eduardo Becker aqui. Eduardo, a gente falava um pouquinho no intervalo da questão do pacto federativo, né? Um termo um pouco técnico, mas o que isso representa dentro da reforma administrativa? Bom, acho que é importante que a gente conceituar a questão do pacto federativo, que é uma autonomia que os entes federativos têm para poder gerenciar a sua função política, administrativa e econômica, ou seja, o seu orçamento, como que ele vai organizar a prestação de serviço, questão de contratação de trabalhadores, tudo isso. E com essa reforma proposta, isso vai ser quebrado.
Tá? Você não vai mais ter o município, o Estado, podendo estar regrando isso. Por quê? Vem uma proposta de tabela única salarial, inclusive com reajuste, ou seja, nenhum Estado vai poder dar um reajuste diferenciado daquilo, nem mesmo pagamento. Ou seja, isso você começa a ter uma invasão do governo federal nessa área. Um exemplo disso é essa própria PEC da segurança pública, da mesma forma que quer colocar a Polícia Federal assumindo as funções das polícias estaduais e do próprio órgão de perícia estadual. Então, isso você causa o quê? Um problema. E isso vai levar aonde? A judicialização dessa proposta ela for aprovada. Com certeza isso vai cair na mão do Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser julgado inconstitucional. Por quê? O Pacto Federativo é uma cláusula pétrea da nossa Constituição de 88, ou seja, uma Constituição cidadã, porque ela previu diversos direitos humanos ali para assegurar ao cidadão que é a pessoa que mais vai ser afetada por essa reforma. Tá? Porque o que acontece? A gente vai levar a precarização da prestação do serviço público à população brasileira. Doutor Leonardo, isso é um exemplo de outras democracias, porque assim, o que ele está falando assim, é um exemplo ou é um contra-exemplo, porque a federação ela justamente tem essa independência dos estados para ele poder definir onde é que ele vai investir, quais são as prioridades na educação, saúde, né? Como é que o senhor vê essa questão do pacto? Bom, até minha tese de doutorado é sobre o federalismo no Brasil, né? Então é um tema que para mim é muito caro. Jeremias, quem pegar o texto da PEC para ler, vai ver que tem muitas normas ali que não podem ser cumpridas, simplesmente não podem ser cumpridas. Não podem, ou porque existe até um óbice fático, né? Ou porque vai criar muitos problemas jurídicos também, falta de sistematização, etc. Eu fiquei tentando entender como que pessoas, pelos nomes ali que apareceram no relatório, como que pessoas tão qualificadas colocaram no papel algumas dessas coisas, né? Eu acho que vale a pena até destacar, que estamos na Assembleia Legislativa, alguns dos impactos, né, que nós teríamos aqui na Assembleia Legislativa. Então, por exemplo, um deles é que a PEC condiciona todos os gastos de um gabinete de deputado, todos, incluindo os servidores e a verba de gabinete, né? Aqui chama encargos gerais de gabinete, lá em Brasília chama verba de gabinete. Então, aqui tem que ser 75% do de Brasília. Vai ter muita demissão de cargo comissionado. Vai fazer o quê? Vai contratar também, vai fazer um concurso para contratar 50% a mais o cargo de efetivos nos gabinetes? E falo isso por quê? Porque também a lei ela cria ali uma regra de que metade, né, dos cargos tem que ser preenchidos por servidores de carreira. Mas ela é feita de uma forma única, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Ou seja, não importa o tamanho da Assembleia, não importa o tamanho da Câmara Municipal, é a mesma realidade para todo mundo. Vou trazer aqui alguns números, né, porque eu estudei muito esse tema da PEC e fui buscar também fundamentos econômicos, porque muitos economistas justificam a PEC como trazendo economia, né? Em primeiro lugar, não dá para garantir que a PEC traz economia. O que ela traz é um excesso de burocracia. E burocracia no Estado se reverte em custo. Então, deve ter já muita empresa aí, muita consultoria já pronta para vender pacotes, para ensinar os municípios como fazer, como cumprir aquele monte de burocracia. Uhum. Planejamento estratégico, plano de metas, isso tudo. A gente tem muita dificuldade hoje de aplicar a lei de licitações nos municípios. Quem está ouvindo aí, sobretudo nos gabinetes, tem uma base municipal forte, sabe que é difícil. Você entender a nova lei de licitações. É consultoria que vai e vende o serviço, etc. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, talvez começando pelo deputado, sobre estabilidade, porque, olha, é preciso a população entender o fundamento, né? Estava lendo aqui, deputado, qual é o fundamento da estabilidade? Proteger o servidor contra a perseguição política, garantir continuidade e impessoalidade do serviço público, assegurar a legalidade e moralidade, evitar o clientelismo e troca de favor político, dar previsibilidade e profissionalizar a máquina pública. É tudo isso mesmo, porque o servidor público, a servidora, não pode ficar refém dos governantes de plantão, né, dos prefeitos, dos governadores, dos secretários, da presidência da República. Ele tem que ter autonomia, inclusive para colocar em prática as políticas públicas, as políticas do Estado brasileiro, para garantir os direitos fundamentais na área da educação, na área da saúde pública, na área da segurança. Então, a estabilidade é fundamental para isso. Você não pode ter servidores
nessas áreas contratados precariamente, né, como vem acontecendo, porque eles ficam reféns dos governantes de plantão. Acho que um exemplo muito conhecido no Brasil foi aquele caso das joias, quando o presidente Bolsonaro resolveu tentar retirar da Receita Federal aquelas joias que ele recebeu de forma irregular, né? O roubo das joias do governo Bolsonaro. Ele teve um servidor público da Receita Federal que bancou, não entregou para o general, para um militar, não sei se era um general, mas era um militar de alta patente. Foi lá, enquadrou o servidor público, ele peitou o general, o militar, e não entregou, né? Não cedeu à pressão em relação ao caso das joias, porque ele é um servidor da Receita Federal efetivo, concursado, com estabilidade. E isso a gente pode também generalizar para os municípios e estados, né? Na segurança pública, mesmo na educação, na saúde. A estabilidade é fundamental para garantir os serviços públicos e evitar isso que você falou, o clientelismo político, o fisiologismo político. Imagina se não tem estabilidade. Um prefeito, quando assumir, ele manda todos os professores embora, todos os médicos embora, todas as enfermeiras embora e contrata outras pessoas. Tem que ter estabilidade e tem que ter concurso público de provas e títulos. E esses dois instrumentos estão ameaçados nessa PEC 38, como na PEC 32 também. E em todas as reformas administrativas, eles tentam sabotar, boicotar tanto a estabilidade como o concurso público. Por isso que nós somos contra também essa reforma previdenciária, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E ela vai prejudicar os de baixo, né? Embora tenha lá para a magistratura, né? Mas, na verdade, a gente sabe que eles tiram depois, porque a magistratura tem um lobby forte, tem as suas entidades, as suas associações, eles vão tirar, né, a elite do funcionalismo, os de cima, e vão deixar lá as professoras, as enfermeiras, as assistentes sociais, lá na ponta sendo prejudicadas. Sim, a gente está debatendo aqui a reforma administrativa que está tramitando no Congresso Nacional, mas aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a gente também debate bastante para você ficar atento. Então, doutor Eduardo, por favor, atualiza a gente essa questão da estabilidade. O que diz esse texto, né? O doutor Leonardo pode ajudar também. O que muda e também a questão do concurso público, porque quem nos assiste... Quem já está trabalhando é servidor, ok. Mas e esses que querem ingressar, o que pode mudar? Eu acho que é importante, Jeremias, a gente começar a questão da conceituação do que é estabilidade. A estabilidade não significa que o servidor nunca vai ser demitido. Todos nós podemos ser demitidos, sim. Assim como, só que a diferença qual que é? Enquanto na iniciativa privada existe a demissão sem justa causa, em que quando o funcionário é demitido pela vontade do patrão, ele é indenizado. No serviço público não existe essa modalidade. A única modalidade de demissão que existe no serviço público é quando o cara comete algum ato que feriu a legislação. Ele cometeu algum crime, seja administrativo ou criminal. Então, uma conduta, aliás, tem uma conduta criminal ou administrativa ali que é incondizente com a permanência dele. Então, sim, o servidor público pode ser demitido. Então, assim, essa questão é isso. Da gente ter essa habilidade, que você garante que as pessoas trabalhem de forma condizente sem ter receio de que o interesse do dirigente executivo ou do legislativo ou do Poder Judiciário, ele seja mandado embora. Olha, eu não gostei de você, vou te mandar embora. Porque diferente de uma empresa em que você conhece a pessoa que está te contratando, no serviço público, aliás, na gestão pública, os dirigentes são trocados constantemente. Sim. Porque são cargos que são comissionados, são cargos de confiança do gestor, ou seja, quando muda o governador, muda o prefeito, muda o presidente, muda o deputado, os cargos de confiança são constantemente trocados. Você acha que isso pode atingir projetos em andamento? Quando um novo prefeito, um novo vereador entra, se ele tem os cargos de confiança que são alterados, mas o servidor não, né? Sim. E muitos projetos, eles têm que passar de uma gestão para outra, né? E ter continuidade, né? Exatamente. Então, porque nesse momento nós temos que falar de duas coisas. A questão das políticas de governo e de Estado. Então, quando você fala em saúde, segurança pública e educação, nós estamos falando de políticas de Estado, que ela tem que ser independente do tempo e do dirigente. Ela tem que ser constante. Daí você precisa ter o quê? O servidor de carreira que permita que isso seja feito, que isso seja mantido, que essas políticas sejam implementadas.
Por isso que a estabilidade é extremamente importante, como o deputado Janazzi colocou. Você permite que esse funcionário faça as denúncias, porque ele não tem receio de que ele vai ser demitido por causa de uma conduta lícita que ele cometeu, ele denunciou uma ilegalidade, seja do governo. A gente vê diversos exemplos disso acontecendo no país. Nós temos esses exemplos. Esse servidor ele se mantém em seu emprego, como foi o caso do joio das roubas, do roubo das joias que ocorreu. O servidor permaneceu no seu cargo. Não foi penalizado, por mais que foi tentado, não se teve êxito. Isso que é importante. É essa garantia de estabilidade. A segurança de que a licitude na prestação de serviço público permanece constante. Entendi. Doutor Leonardo, em relação ao concurso público, nós temos aí a possibilidade com essa PEC de mais trabalho temporário e também vínculo de experiência, etc., com estágio. Como é que vai funcionar isso? Na verdade, eles estão prevendo na PEC uma forma de cargo efetivo temporário. Ou seja, você presta o concurso e pode ficar no máximo 10 anos. É o pior modelo que existe. Porque a pessoa tem que se preparar para algo que ela não vai poder seguir ao longo da carreira. Ou seja, tende a ser aquela norma que nem vai pegar. Que às vezes acaba pegando, mas a pessoa ela entra naquele cargo como um trampolim até esperar o definitivo. Eu não sei quem teve essa ideia, né? A gente pode até admitir, muito excepcionalmente, um serviço temporário, por exemplo, as chuvas no Rio Grande do Sul, precisa ali de uma massa de trabalhadores para resolver aquele ponto, aquele problema, e aí você faz um contrato, mas no mínimo uma garantia da CLT, né, para esse trabalhador. O interesse pelo concurso pode cair muito se isso acontecer. Sim. Não é a regra geral que está prevista ali, mas prevê aquilo como um mecanismo, não sei, para evitar que se contrate servidores e depois aquelas atividades elas sejam, né, extintas. Agora, Jeremias, você me permite, a gente precisa deixar claro que essa foi uma reforma veiculada para atacar alguns problemas que eles identificam no plano federal, especialmente, no plano federal. Claro que pega a magistratura também estadual, né, mas essa questão de supersalários, férias de 60 dias, né, fica para uma carreira muito específica. Eu não sei se quem está assistindo sabe, mas no Brasil, nos municípios, a grande parte dos servidores públicos está nos municípios. 80% dos servidores dos municípios ganham menos de R$5.000. E se a gente for pegar quem ganha menos de R$2.500, nós vamos falar em uma casa de 60% a 70%, dados do IPEA. Você é economista? Procura lá no site do IPEA. Não é dado nosso, não. É dado do próprio governo. Nos estados, o patamar médio do servidor público não fica diferente da iniciativa privada. Então, nós temos uma diferença de padrões salariais nos 3 níveis da federação. A União é onde estão os maiores salários, as melhores carreiras. Nos estados, nós temos um nível médio, mas já iguala à iniciativa privada. E nos municípios, o valor é muito inferior. A gente vê nos concursos. Aí, concurso de município, muitas vezes o salário é baixinho mesmo. Como o deputado Janazzi bem colocou, eles estão vendendo uma PEC para acabar com alguns problemas de algumas carreiras, que depois conseguem retirar, conseguem ali mudar com uma emenda, e vai ficar só mais perda de direitos para os servidores dos estados e dos municípios. A PEC não vai gerar eficiência, ela não tem mecanismos para gerar eficiência, são mecanismos fraudáveis, simplesmente depende do que você coloca no papel, e no papel cabe qualquer coisa, ou no papel ou no chip. Falando em papel, pode gerar uma judicialização forte aí também, né? Com certeza vai. Agora, se quisessem mesmo acabar com os super salários, atacar os setores, eles mandariam um projeto específico só para isso. Mas ele foi introduzido nessa PEC justamente para confundir, para vender o peixe, né, da farsa da reforma. Exatamente. Bom, o programa chegou ao fim praticamente. Deputado, queria agradecer muito. Tem muito tema aqui para falar do fim do adicional e tantos outros temas, porque a reforma é muito complexa. Mas o sindicato está trabalhando muito, porque a nota técnica, quem quiser saber, qual é o site, doutor? Na federação, né? O site da federação. Também vamos, né, convido aqui o deputado a distribuir, a gente vai imprimir e pedimos apoio das entidades. O site é a FESPESP, é mais difícil de pronunciar, né? É FESP com 2 S /ESP, FESPESP. FESPESP.
SP. Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São Colocou Paulo. no Google, você vai Cuidado lá. tem outra FESPESP, não é a mesma. Mas, e colocou no Google, você vai achar essa nota técnica e lá está esmiuçado tudo para o servidor e para quem quer ingressar no concurso público, entender as mudanças e participar. É muito importante a população participar do debate. Sem dúvida. Primeiro eu quero parabenizar de novo o Eduardo e o Leonardo, que são dois lutadores contra essa reforma em defesa dos serviços públicos e da dignidade e direitos dos servidores, né? E dizer que a população tem que entrar nesse debate e pressionar o Congresso Nacional a rejeitar essa reforma, Jeremias, porque o povo que vai ser o grande prejudicado. Lá na ponta, quem usa a educação pública, saúde pública, o SUS, a segurança pública, a assistência social, esses setores serão os mais prejudicados caso essa reforma seja aprovada. Mas não será, porque há muita resistência. 10 deputados que tinham assinado a PEC já retiraram a assinatura, então já está tendo uma grande mobilização no Brasil para derrotar essa farsa da reforma administrativa. Muito obrigado mais uma vez, deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Se você quiser acompanhar, é só entrar no site aqui da Alesp, tem lá o caminho para você acompanhar todo o trabalho do deputado Carlos Gianazzi e todos os eventos que ele faz aqui na casa, que não são poucos. Parlamento Aberto fica por aqui. Agradeço a participação do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, do secretário-geral da Federação dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, que é o Dr. Leonardo Davi Quintiliano, e também do presidente da Federação de Sindicatos de Servidores Públicos no Estado de São Paulo, Eduardo Becker. Agradeço também a sua audiência. Até o próximo Parlamento Aberto.